Esses dias eu ouvi um palestrante falando o seguinte, que você vai ficar rico quando você estiver trabalhando com aquilo que você ama fazer. Porém, nem todos nós temos esse privilégio. Muitos de nós estamos fazendo algo, talvez a gente não ama, faz porque tem que sobreviver, porque tem que ganhar dinheiro. Não é verdade? Deixa eu te falar algo. Eu vou te contar uma história aqui nesse vídeo de um cara. Ele amava a cozinhar, fazer comida. Mas a vida o levou a ser pastor de ovelha. Ele teve que aprender, teve que desenvolver. Mas o segredo dele estava num princípio chamado Parnassá. Riqueza, sustento. Eu estou falando da vida de Jacó. Ele era um cozinheiro de mão cheia. Foi ser pastor de ovelhas. E não é que ele ficou muito mais rico do que o seu patrão? Como ele fez isso? O que está por trás dessa história? Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa segunda aula gratuita do curso Parnassá. Já tem a primeira. Inclusive, se você quiser ir lá assistir a primeira também, o primeiro link nas descrições e o comentário fixado aqui no vídeo. Mas deixa eu te falar, nós já começamos a nossa Masterclass, que é um curso mais aprofundado. Estas aulas aqui que você vai assistir gratuita, nem se compara àquilo que nós estamos mergulhando, aquilo que nós estamos aprofundando tanto na Bíblia como no mundo espiritual, em relação a esse conceito de Parnassá. Já começamos. Olha só, você também pode estar conosco neste curso, nessa Masterclass. Você vai fazer o seguinte, você vai assistir esta aula gratuita, assista a primeira também. Gostei do conteúdo, me interessa, falou comigo, é para mim. Aí você entra em contato conosco, tá? Por este número aqui, que eu vou colocar na sua tela e diga, quero participar também da escola de Parnassá. Ó, tá aqui o número do WhatsApp aqui que aparece na sua tela, tá bom? Manda uma mensagem para mim e aí eu vou falar para você tudo sobre este curso que nós já começamos. Inclusive, se você é um Jacó da vida, está fazendo aquilo que você não ama, mas quer prosperar. Ele estava fazendo aquilo que ele não amava, mas ficou, se fosse nos dias de hoje, ele ficou milionário. Eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao nosso canal e à nossa página aqui no Facebook. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, um gostei e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então agora você vai ficar com esta segunda aula gratuita. Depois você vai lá e assista a primeira aula, ok? Vamos lá? Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Eu vou falar de um personagem bíblico. Olha a história dele, irmãos. Ele chegou na casa de um parente dele, de um tio dele, para morar de favor. Olha aí. Depois melhorou um pouquinho, ele resolveu morar de aluguel e trabalhar para esse parente dele. As coisas foram melhorando para ele. Era um lascado da vida. Como a gente diz, não tinha onde cair morto nem vivo. Foi morar na casa de um parente de favor. Depois melhorou, foi para aluguel. Depois ele recebe uma ativação profética e ele se torna um cara muito rico. Mas olha como é que começou a história dele. Um pobre lascado. Talvez essa história pode ser a sua hoje. Talvez o que você precisa ouvir é o que eu vou te falar aqui hoje. Para você ter uma mudança de vida. Sabe qual é o título de hoje? Qual é o seu salário? Que salário você quer ter? Pensa comigo, que salário você quer ter? Quantos? Como? De que forma? Da onde vai vir? São perguntas que você tem que responder. Nós vamos falar da história desse cara. O momento que ele deixa de ganhar o salário do homem para ganhar o salário de Deus. Diga assim comigo, existe um salário que eu mesmo corro atrás e vou adquirir. Existe um salário que Deus dá. Eu já vou adiantar para você, é muito melhor. Só que precisa de fé, de ousadia,
de coragem para receber esse salário de Deus. Você achou Hebreus capítulo 11 aí? Quem está na live, quem está no vídeo, vai marcando o joinha, gostei, deixando o like, vai compartilhando. Todo mundo aí, tá bom? Versículo 20, só o versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Vou repetir, talvez a minha tradução é diferente da sua. Pela fé, Isaque, o pai, abençoou Esaú e Jacó, ou Jacó e Esaú, a respeito do futuro deles. A questão é, como que um cara lascado tem uma reviravolta na sua vida e se torna um cara muito rico, muito próspero? Há algo sobrenatural que acontece na vida de Jacó. E é sobre esse personagem que eu quero falar hoje, a Parnassá de Jacó. Jacó, ele é esse cara lascado. E desde o ventre da sua mãe, a mãe dele já gerou ele em profecia, em revelação. 2 nações, mulher, tem dentro de você. O menor, o mais novo, vai governar o maior, o mais velho. A bênção sempre foi para Jacó, mas segundo a tradição humana da época, tinha que ser para o mais velho, para o primogênito, para Esaú. Mas Jacó, ele é o exemplo clássico de uma pessoa que persevera pelas profecias e pelo potencial de Deus que há na vida dele. Pensa comigo, meu irmão, o cara lascado, sem nada, se tornou quem foi o pai, o patriarca, um exemplo de fé. Esse cara tem alguma coisa para nos ensinar. E antes de entrar e mergulhar profundamente na história de Jacó, uma palavrinha sobre Hebreus. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Você que é pai, você que é mãe, você tem gerado palavras proféticas para o futuro dos seus filhos? Como é que você está? Você sabia que a bênção do Senhor ela é transferida de geração a geração? Você tem abençoado? Você tem liberado palavras no mundo espiritual? Você tem gerado uma intimidade, uma comunhão com Deus, para que essa intimidade, essa comunhão com Deus corresponda em forma de bênção para os seus filhos? Esses dias atrás eu estava falando em um comentário que eu fiz no YouTube, em relação a finanças. Meu pai e minha mãe não deixou nada para mim, financeiro, mas a maior herança que eles me deixaram foi o Evangelho, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. Se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui pregando para vocês. Uma das maiores heranças é essa, espiritual. Pela fé, Jacó abençoa o futuro dos filhos. O pai já olha lá na frente e vai declarando: meu filho vai chegar lá, eles vão chegar lá. A palavra grega futuro é a palavra melor. Olha o que significa futuro, irmãos, nesse texto. O que está prestes a acontecer. A primeira tradução. Segunda, acontecimentos vindouros. Terceiro, o que certamente acontecerá. Quarta coisa, o que já está pronto no mundo espiritual. O que já está disponível, o que já está armazenado para mim e para você. Outra tradução, algo que está próximo de vir ou de acontecer. Outra tradução, coisas por vir. E a última, tinha até mais lá. O que viverá depois disso. Quando a Bíblia diz que Isaque, o pai, abençoa o futuro dos filhos, é porque ele deixa no mundo espiritual um legado, uma herança, um crédito. Diga assim: as minhas palavras, as bênçãos que eu libero, geram no mundo espiritual um tesouro. Mas você sabe que não é só palavra, irmãos. É uma vida de caminhar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de trilhar os caminhos do Senhor, de seguir a promessa do Senhor. Isaque, ele já tinha recebido do seu pai Abraão o mesmo caminho, o caminho da promessa. Hoje nós não estamos vivendo mais o reflexo, a vida ou o caminho deles. Nós estamos pelo novo e vivo caminho
Jesus Cristo, que também recebe as bênçãos de Abraão. Então nós temos vários pacotes de bênção. Tanto podemos nos conectar e receber essa herança por Abraão, como também nós podemos, pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo, adquirir, tomar posse, pegar daquilo que já está pronto. Aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Pela fé, Isaac abençoou o futuro. Olha aqui para mim. Se você sabe que existe um potencial profético de bênção, e se eu me conectar com esse potencial de bênçãos que já está no mundo espiritual, para mim ter a minha vida transformada, se eu trilhar o caminho dos meus pais, eu posso pegar uma jornada e seguir ela e ser um vencedor. Eu tenho essa opção, mas tenho a opção também de não fazer isso. Qual você escolhe? Qual você quer? Aí nós vamos entrar em Jacó. Jacó, irmãos, um lascado da vida. Saiu fugido de casa para ir morar na casa de um tio dele, irmão da sua mãe. Chegou lá, tinha nada. Nada. E dali para frente, ele escreve uma história linda. Quando os últimos acontecimentos dele, antes de sair da casa do seu pai, é receber a bênção do seu pai, para depois fugir. Eu não vou me deter a ficar lendo texto por texto, porém eu anotei todos aqui no meu esboço, porque talvez eu falando, as pessoas vão entender melhor. Eu já discorrendo a história, fica mais didático. Amém? Liga esse ar-condicionado aqui para mim, amor. Preste bem atenção. Em Gênesis 27, do 27 ao 29, diz assim, ó. Então seu pai, Isaac, lhe pediu para Jacó: aproxima-te e beija-me, meu filho. E ele se aproximou do seu pai, e o seu pai sentiu o cheiro das roupas de Esaú. Abençoou Jacó, proferindo. Lembra do Hebreus, preste atenção, lembra de Hebreus. Pela fé, Isaac abençoa o futuro dos filhos. Olha a bênção, o que era. Só dessa bênção aqui, eu anotei 7 pontos. Quantos pontos? 7 bênçãos. Olha aqui, ele vai proferir a bênção, dizendo o seguinte: que Deus conceda do céu o orvalho. Primeira bênção. Segunda bênção, da terra as riquezas, com muito cereal e vinho. Terceira bênção, que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Quarta bênção, sê tu Senhor dos teus irmãos. Quinta bênção, que se proste diante de ti os filhos da sua mãe. Sexta bênção, maldito seja quem te amaldiçoar. Sétima bênção, bendito seja quem te abençoa. Olha aqui para mim, irmãos. Quanto de saldo bancário Isaac deixou para o seu filho Jacó? O que é a bênção? A bênção é só uma palavra que ele libera, irmãos. A bênção é o quê? Uma palavra que ele libera no mundo espiritual. Você sabia que Isaac, ou melhor, que Jacó e Esaú, eles estavam lutando e brigando e batalhando por essas palavras? Hoje a gente vê que é comum brigar por dinheiro que fica, não é? Propriedades, um monte de coisa. Eles estavam eu vou chamar de negociando, porque eu não acredito que Jacó roubou a bênção. Ele comprou o direito e o irmão vendeu porque é bobo. A bênção, irmãos, era apenas palavras. Financeiramente, nenhuma arruela, lascado. Aí você vai entender por que a Parnassá ela é totalmente espiritual. Porque é uma palavra que é liberada no mundo espiritual e a nossa vida toda muda. A nossa história toda muda. O curso, o caminho, a jornada, o destino que nós temos, ele muda por causa de uma
palavra. E eles lutaram pelaquilo. Eu anotei também em Gênesis 28, que a mãe de Jacó, quando ele está para sair de casa e ir embora, ela abençoa também. Ela diz o seguinte: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, no caso, o avô de Jacó, e a ti e a tua descendência contigo, para que em herança, olha aí, para que em herança possua a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então, tanto Isaac, como Esaú e como Jacó, eles estão sendo prósperos e abençoados, ou serão prósperos e abençoados, por causa de uma palavra, de uma promessa feita por Deus a Abraão. Aí você pergunta, uma palavra? No mundo espiritual, isso é substancial. Vou repetir para você lembrar. Pela fé, Isaac abençoou o quê? O futuro. Aquilo que já estava pronto. Isaac olha de longe e já vê tudo que os seus filhos vão conquistar. E ele declara, ó, libera. Ele declara, ó, é isso, e isso, e isso, e isso que vai acontecer. A única coisa que eles devem fazer é se conectar a essa palavra. É lutar para que essas profecias e esse potencial, esse crédito no mundo espiritual se manifeste. Olha para vocês, irmãos. Você lê a palavra de Deus, você lê a Bíblia, você lê as promessas, você lê as bênçãos e às vezes não acredita naquilo, não crê naquilo, não entende aquilo. E eu estou falando de dois personagens aqui que estavam brigando por uma palavra. E às vezes a gente ouve tanta palavra de bênção, entra no ouvido e sai pelo outro. Quanto potencial já está disponível para mim e para você, porém você não quer tomar posse, você não quer pegar. Eu vou falar sobre crédito no mundo espiritual e herança. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga assim comigo: eu sou herdeiro de Deus. Diga assim: Deus, o meu Pai, deixou uma herança para mim. Aí a Bíblia diz também: eu sou co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro, já falei milhares de vezes, mas eu vou repetir: é aquele que herda junto. Jesus, ele é o filho legítimo e unigênito de Deus. Eu e você somos adotados. Mas quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, as mesmas heranças, o mesmo crédito, o mesmo potencial de bênção, de vitória, de poder, de riqueza, de milagre, sei lá o que, tudo que Jesus tem, eu e você temos direito de acessar. Você consegue entender isso? Isso é um crédito. Está no mundo espiritual, está disponível, é só você se conectar. Existe um negócio na Bíblia chamado de penhor. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Quem crê no arrebatamento da igreja faz assim? Comenta aí nos comentários também. Eu vou te fazer uma pergunta. O que te garante você ir para o arrebatamento ou ir morar no céu? Que garantia você tem de que o que eu estou pregando aqui pode acontecer com você? Que garantia você tem? Responda para você mesmo. Enquanto você pensa, eu vou dizer para você o seguinte: não é porque nós temos crédito que isso vai acontecer automaticamente. Esquece. Não é isso. Se eu e você sabemos que temos um crédito, nós devemos lutar e correr atrás até que isso se manifeste na nossa vida. Jacó, ele sai da casa do seu pai com a bênção, com aquelas palavras liberadas sobre ele. Financeiramente, lascado. E em todos os sentidos. A única coisa que ele tem, quando ele foge da casa dele, para o irmão dele não pegar ele e matar ele,
Diga assim comigo, uma botija de azeite. Ele recebe a bênção do seu pai e vai correndo para o deserto. Foge. Lá no deserto, todo mundo sabe o que acontece com ele, lembra? Ele dormiu e teve um sonho. Aonde ele viu a escada que chegava até o céu. E lá na ponta da escada no céu, uma porta aberta. E ele diz, eu via anjos subindo e descendo pela escada. Nesse sonho, olha como que a bênção é importante. Ele tinha acabado de sair e ser abençoado pelo pai dele, não é? Olha como é que o mundo espiritual reage a isso. Partiu Jacó de Beceba e foi a Harã. Chegou a um lugar e passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs como travesseiro. Deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada era posta no céu, cujo toco chegava no mais alto céu. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada. E olha o que o Senhor disse para ele. Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, Abraão, Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado nela agora, darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo. Olha aí, irmãos. Te guardarei por onde quer que fores. Olha o que a bênção faz. Aonde ele for, eu te abençoarei. É forte demais isso aqui, irmãos. Te guardarei aonde quer que fores. Farei tornar você para essa terra. Você vai voltar para essa terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó daquele sono, disse, na verdade, este lugar eu não sabia que Deus estava nele. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e pôs sobre coluna. Olha o ato profético, irmão. E pôs sobre coluna. Lembra que eu falei para vocês que a única coisa que ele tinha levado, quando ele fugiu da casa dos seus pais, uma botija de azeite? Sabe o que ele faz agora? Derramou o azeite em cima da pedra. E chamou aquele lugar de Betel. O nome daquele lugar antes era Luz. E fez Jacó ali um voto. Fez o quê? Um voto. Dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será pelo meu Deus, será para mim Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto. E o que é voto também, irmãos? Diga assim comigo, voto, palavra. Jesus disse que tudo que a gente ligar na terra é ligado aonde? No mundo espiritual, irmão, se tem alguma coisa que vale. Antigamente, na época eu lembro meu pai contar que antigamente o que valia para um homem era ter palavra. Quem lembra disso? Não é? Hoje em dia, não é? Isso está defasado. Fala uma coisa, já faz outra. Dá a palavra e não cumpre. Ainda mais o tal do brasileiro, né? Só a bênção. Mas no mundo espiritual, é tão sério as palavras no mundo espiritual, que a Bíblia diz que o diabo será julgado pelas palavras que ele fala. Tanto que é sério. Um voto, irmãos, é nada mais, nada menos do que palavras. É uma promessa. Só que essa promessa, ela tem um penhor. Aí eu vou voltar de novo, ó. Penhor. Lembra que eu disse para você assim, ó, que garantia você tem de que as palavras da Bíblia vai se cumprir? De que você vai para o arrebatamento? Que garantia você tem? Diga assim comigo, existe um penhor espiritual.
Só para, antes de entrar no penhor aqui, quem lembra o que é penhor? Você lembra? Penhorar alguma coisa? O que eu faço quando eu vou penhorar alguma coisa? Qual é a minha atitude para penhorar algo? Eu vou deixar lá como garantia. Se eu conseguir te pagar, eu pego de volta. Se eu não conseguir, você fica com isso para você. Não é assim? A Bíblia diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 8 em diante. Que ele fez abundar para conosco toda sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas que estão nos céus e na terra. Diga assim comigo, o plano original de Deus é viver aqui na terra o céu. Viver o céu na terra. Este é o jardim do Éden era isso. Era o céu na... Hoje a gente usa essa expressão, né? Como é que você está? Nossa, eu estou abençoado. Céu na terra. Eu te pergunto, na sua contabilidade financeira, você está vivendo o céu na terra? Ou está vivendo misericórdia, Jesus? Tenha piedade, ó Deus. Como é que você está? O propósito original sempre foi unir as coisas do céu com a terra. Que garantia que eu tenho que isso vai acontecer, pastor? Nós vamos chegar lá na garantia. Nele digo, e que também formos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos louvor para a sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Diga assim, eu ouvi a palavra da verdade. A fé vem por onde, irmãos? É mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma herança, só que eu não sabia. Alguém vem e diz para mim, olha, existe uma herança para você. Você não quer ela, não? A partir daquele momento que eu fico sabendo, eu corro atrás. Eu vou em busca. Ou não. Tem algumas... Como eu disse, tem pessoas que ouvem, entra no ouvido e sai no outro. Ele não quer crer naquilo. Não quer acreditar. Em que, eu vou voltar aqui. Em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele crido, olha o processo, ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido. Aí quando eu creio, foste selado, marcado, selado com o Espírito da promessa. Vou repetir o processo. Eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu acreditei. Por eu ter acreditado no meu espírito, no mundo espiritual, eu fui selado, eu fui marcado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Lembra do penhor que eu falei? Aí eu vou te responder. Qual é a certeza que eu tenho que eu posso ser curado, que eu posso ser próspero? Qual é a certeza que eu tenho que eu vou morar no céu ou que eu vou viver o céu na terra? Qual é a certeza que eu tenho de qualquer coisa no mundo espiritual? Diga assim comigo. Porque temos o Espírito da promessa. Deus, ele já nos deu o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele é a garantia. Ele é algo que Deus chegou e falou assim, ó, eu vou dar para vocês isso aqui, para provar que muito mais vai vir. Aí eu anotei aqui que a palavra penhor, no grego, arabon, é a expressão grega. Sabe o que é penhor? Uma promessa de pagamento. Sabe o que é penhor? Outra tradução, uma parte do pagamento adiantado. Sabe o que é penhor também? Uma parcela de um depósito feito antecipadamente. Deus está dizendo o seguinte, ó. Sabe por que vocês vão viver o céu na terra financeiramente? Porque eu já dei como penhor. Eu já paguei adiantado. Irmão, olha aqui, ó. Volta lá atrás. Pela fé. Isaac abençoou o futuro. Quando ele abençoa o futuro é porque ele já tem certeza. E se ele tem certeza, uma das coisas que faz ele ter certeza, o penhor dele é a fé que ele tem em Deus. Sem fé você não está com nada, irmão. Esse potencial, balela. Estou gastando saliva com você. Eu estou dizendo para você que você tem crédito
que deixaram um penhor para você, é só você se conectar a isso. É só você viver isso. Fomos selados pelo Espírito da promessa. A garantia que eu tenho que eu vou viver tudo isso, o que eu posso viver é porque eu tenho o Espírito da promessa. Amém? Eu não estou olhando só para a minha qualificação, por quanto de curso eu fiz ou não fiz, pela minha inteligência, pela minha mão humana, não somente isso. É porque eu tenho um penhor. Olha que forte. O penhor é um crédito, é uma certeza de que o pagamento vai ser concluído todo. O penhor, irmãos, ele é só uma pequena parcela. Se essa pequena parcela já é muito maravilhosa, que é o Espírito da promessa, imagina a plenitude de tudo. Eu anotei aqui que é a expressão Evangelho da Salvação. A palavra salvação aqui é a palavra grega. Eu já falei também muito sobre ela. Sotere, ou soteria. Vem de sozo. Sabe o que significa salvação? O problema do crente, sabe o que é? E principalmente do crente pentecostal. Sabe qual que é o problema do crente pentecostal? Que ele acha que salvação é só ir morar no céu. Ele acha que salvação é o quê? Mas nós acabamos de ler que o contexto da salvação é de fazer com que todas as coisas venham convergir. A terra e o céu virá uma coisa só. É viver o céu na... Mas aí o crente pentecostal que pensa que salvação é ir morar no céu, ele não quer, ele não espera viver aqui na terra as bênçãos do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Salvação, no original, salvação. Olha o que significa a palavra soteria. Bem-estar. Significa o quê? Salvação, prosperidade, libertação, preservação e segurança. Olha o pacote completo. Eu vou voltar lá, aonde Paulo diz aqui é o seguinte: em quem também vós estáis. Estáis em quem? Em Cristo. Aí ele continua. Depois de ter ouvido a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Salvação do quê? Aí salvação é tudo isso. Do bem-estar. O que é bem-estar, irmão? Aí eu estou no conflito, numa briga, numa situação que eu não estou vivendo bem-estar na minha casa, no trabalho. Bem-estar, irmão, é um monte de coisa, é ou não é? Imagina você ser salvo e entrar neste estado de bem-estar. É isso. O evangelho da salvação, se a gente quer traduzir por prosperidade, está aqui. Vai me salvar do quê? Da miséria, da pobreza, da falência, da dívida. Se é o evangelho da segurança, está dizendo que eu vou para um lugar seguro. Precisa explicar mais? A palavra soteria vem de sozo. E para cura, viu, irmão, no Novo Testamento há um monte de palavra. E a oma, se eu não me falha a memória, é outra palavra de cura. Os 10 leprosos, quando um voltou para agradecer. Lucas 8:2. As mulheres que foram curadas de espíritos malignos, a palavra ali, curadas, é terapeuo. E aqui é sozo. São várias... Quando a gente lê no português, acha que é uma coisa só, mas se diverge. Quem está me entendendo, diga amém. A palavra souzo significa salvar ou resgatar. Salvar ou... A concordância Strongs comenta dizendo o seguinte: souzo significa livrar do perigo e colocar em segurança. Então, o evangelho da salvação faz o quê? Me tira do perigo e me coloca em glória a Deus. Tá vendo? Você está aprendendo. Que garantia eu tenho? O penhor, o Espírito da promessa. Promessa é o quê? Uma palavra que alguém diz. Jacó, olha aqui para mim. Ele chega para Deus e fala assim: ó, se o Senhor for comigo, me dá comida, me dá roupa, me proteger. Se eu conseguir voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus. E tudo que eu ganhar, eu te darei o... A pergunta que eu te faço, que garantia? Deus olha para ele e fala assim: que garantia? Que tu vai cumprir isso? A garantia ele já tinha dado. Ele já tinha feito. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar a única coisa que ele tinha de valor. Lembra do que era? A botija de... Era caríssimo naquela época. Era uma das coisas mais preciosas. Um cara que está lascado, que nem ele estava, sem nada... A única coisa de valor que ele tem, ele chega e o penhor, a garantia. Senhor, eu estou aqui lascado.
Eu não posso fazer um voto, irmão, só com palavra de boca para fora. Eu faço o quê? Um penhor. Tá aqui, ó, o azeite. Colocar aqui no altar. Tá aí o meu azeite. É o penhor, é a garantia de que eu vou cumprir. Se o Senhor fizer isso na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é o quê? Um voto. Um voto também é uma forma de penhor, de garantia. Você para com? Funciona. É lógico. Não foi o que Ana fez? Não foi o que muitos outros personagens... Não foi o que muitos e muitos fazem? Pastor, e por que alguns recebem e outros não? Porque uns têm palavra e outros não, irmão. No meio do caminho o coração muda. É ou não é? Aí percebe que fez voto de tolo, que não tem palavra, que é um mau caráter, é um ser vergonha e acha que engana o mundo espiritual. Só que esquece, o que vale no mundo espiritual é as palavras. O que é uma promessa? Uma palavra. Mas para mim confirmar aquela palavra, eu deixo para vocês o quê? Uma garantia. Olha o paralelo que eu estou traçando com vocês. Deus, ele dando o seu penhor, o Espírito Santo, e Jacó fazendo um voto e penhorando algo. O bom é que o voto de Jacó representa, sabe o quê? Que é nos momentos que a gente está mais lascado. Tem nada. É o tudo dele, irmão. É a hora da gente fazer o voto. É a única coisa que ele tinha. Sabe o que isso faz? No mundo espiritual, tudo começa a mudar. Ele chega então na casa do seu tio, como eu disse. Lascado, irmão. Ficou lá 7 dias. Aí o Labão reconheceu ele. Você é meu sobrinho, então você é osso do meu osso e carne da minha carne. Passou 7 dias, irmão, que ele estava lá. Labão chegou aí, tu não vai embora não? Vai ficar aí mesmo? Oi, meu filho. Como assim? No começo é festa, né, irmão? Cheguei na casa do parente. Aí tu vai comendo, vai dando trabalho, vai dando consumo, não é ou não é? Labão chegou, e aí, meu irmão? Jacó falou, eu posso trabalhar para você. Sabe o que Labão disse? Você não pode trabalhar para mim de graça. Grava esse negócio na sua cabeça. É uma das pérolas de Parnassá. Os judeus, eles têm dificuldade, eu vou dizer assim, eu vou usar essa expressão, eles têm dificuldade de receber alguma coisa de graça. Porque para eles nada é de graça. É de graça para quem recebe. Mas quem está oferecendo ou dando, ele está pagando. Jacó, ele estava lá, mas ele já estava trabalhando, fazendo uma coisinha ou outra. Labão chega para ele e diz, olha, tu vai ficar trabalhando para mim de graça? Ele faz uma pergunta. Aí já ele diz assim, ó, você não pode ficar trabalhando para mim de graça. Diz o que é que você quer. Nós vamos falar agora sobre os 3 salários de Jacó. Quantos? Sabe qual é o primeiro salário que ele quer? A gata. Lembra da gata? Porque quando ele chega na casa do tio dele, ele olha uma moça bonita chamada Raquel. E foi amor pela primeira vista. Ele se apaixonou por Raquel só de olhar para ela. Eu quero essa mulher. Só que eu sou um lascado. Não tenho uma arruela, não tenho um centavo, não tenho nada. Tenho crédito no mundo espiritual. Tenho um penhor. Eu estou debaixo de uma palavra de bênção que foi proferida pelo meu pai. Pela fé, Isaac abençoou o futuro. O futuro, dependendo da colocação, pode ser daqui a 10 minutos. Não lembra as traduções que eu dei para você? Aquilo que está prestes a acontecer. Hoje nós vamos liberar palavras para o futuro de bênção na sua vida. E quando eu falo futuro de bênção para a tua vida, quem sabe amanhã, há um potencial, há um crédito com penhor, com garantia. Jacó vai lutar por isso. O primeiro salário, eu não vou ficar lendo os textos, mas eu anotei todos. Casar com Raquel. Em troca disso, ele tinha que trabalhar quantos anos? Quem lembra? 7 anos. Trabalhou 7 anos. Chegou o dia do casamento. O que aconteceu? Vocês já estão rindo, né? Vocês não prestam, não. O sogro passou o cara para trás. Em vez de dar a Raquel, que ele trabalhou 7 anos, ele deu quem? Lia. A outra filha, a mais velha no caso ainda. A tradução de Lia, do hebraico para o português, é olhos tristes. Como é que é o nome? Olhos o quê? A Bíblia, quando dá essa tradução, não deixa bem claro qual o tipo de coisa que tinha no rosto. Só que ela não era bonita. Ela não era gata. Ela era feia. Olhos tristes. Talvez era caolha, vesga, olho de peixe morto, qualquer as outras, alguma coisa feia, ela não era bonita. E aí, Labão, deu vinho para ele no dia do casamento e na hora de dar uma filha, colocou a outra. E ele ripa na chulipa com a mulher errada. Sabe o que é isso, irmão? Eu até anotei aqui,
Sabe o que é isso? É porque o cara faz um contrato e não lê aquelas letrinhas lá embaixo. Sabe? Aquelas letrinhas que te engana. Na hora do contrato, ó, vou fazer o contrato com você aqui. Você vai casar com Raquel, tá? É lá pequenininho, lá embaixo, pra ele nem ver. Primeiro você tem que casar com Lia, antes de casar com Raquel. Assina o contrato. Assinou. E aí ele já tinha feito o que fez com a mulher, agora não tinha como voltar atrás. Ele vai questionar o seu patrão, que também era o seu sogro. E agora, meu irmão? Tu me enganou. Eu peguei a mulher errada. É porque tu não sabia, Jacó. Nós temos uma tradição aqui, que primeiro você tem que casar com a mais velha, depois a mais nova casa. Você não leu as letrinhas pequenas lá embaixo do contrato de trabalho e de casamento. Você não leu. Diga assim, segundo salário, casar com Raquel de novo. Mais 7, só para casar com essa mulher. Segundo salário foi isso. E ele trabalhou 7 anos. E, por fim, casou com a Raquel também. Nesse intervalo de tempo, nós temos 14 anos só que ele trabalhou. Quantos anos? Ele pegou habilidade, estratégia. Ele tinha feito um voto, lembra do voto? Ele deu o penhor. O azeite ele derramou, um sacrifício ele fez. Ele tem um potencial de promessas, de palavras de bênção. Agora chegou uma fase da vida dele que ele tem 2 esposas e alguns filhos. Ele chegou na casa do seu patrão, morou seu patrão e sogro, né? Futuro sogro. Morou de favor, depois trabalhou e ali naquele trabalho que ele estava trabalhando para conquistar Raquel, ali ele já garantiu o seu aluguel e alimentação e hospedagem. Mas ele não tinha nada, irmão. Ele só tinha agora 2 mulheres e alguns filhos. A casa dele não era dele, a casa era do sogro. O terceiro salário. É aqui que eu quero que você entenda. Por que o título da mensagem, da palavra, qual é o teu salário? Qual é o salário que você quer ter? Labão entendeu o seguinte, que em todo o tempo que Jacó trabalhou para ele, ele foi abençoado. Lembra da bênção de Isaac? A 7ª, aqueles que eu abençoarei. Labão deixou o cara morar lá, deixou o cara trabalhar, deu as filhas, tudo combinado. Ah, mas o cara passou... Mas foi tudo combinado, irmão. Não teve nada de fora aqui. Em contrapartida, olha como que a bênção no mundo espiritual é forte. Em contrapartida, Deus abençoou esse cara, o Labão. Jacó era um funcionário dele. E esse funcionário fez o patrão prosperar. Porque esse funcionário, ele estava debaixo de uma bênção. Uma palavra, uma promessa com penhor. É muito forte isso, irmão. O terceiro salário de Jacó está escrito aqui em Gênesis 30, versículo do 27 ao 32. Eu vou ler porque eu quero dar uma ênfase. Então disse Labão: se agora tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo. Ele casou agora com a segunda mulher. Ele não tem mais nada que prende ele ali. Jacó agora está livre para ir. Só que Labão é um cara empreendedor esperto. Esse cara ficou comigo, eu arrebentei. Eu prosperei. Se eu tenho achado graças aos teus olhos, não vai embora não, meu filho. Fica aqui. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti, Jacó. Olha o que o patrão e sogro está falando para ele. E disse mais: determina o teu salário que eu darei. Olha o que Jacó disse para Labão, seu sogro e patrão. Tu sabes como eu tenho te servido e como passou o teu gado comigo. Quando passou é que se multiplicou, que aumentou, que prosperou. Porque pouco a pouco, o que tinha antes de mim tem aumentado em grande número. E o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa. Jacó sabe o que ele queria? Ele tem 2 mulheres, tem alguns filhos aqui já. Ele está dizendo: eu tenho que trabalhar para ter a minha casa. O que ele queria? Sair do aluguel, da casa do sogro.
E aí era um salto, irmão. Aí era um passo muito grande. Quantos de nós não queremos sair dessa, hein? O cara estava de favor, depois de aluguel, e agora ele está dizendo, eu quero a minha casa. E disse ele, o que te darei? Disse então Jacó, não me darás nada. Qual que é o salário dele agora? Nada. Mas como assim? Ele trabalhou primeiro por Raquel, casou com Lia. Não leu as letrinhas pequenas lá embaixo do contrato. Trabalhou de novo. Pronto, 14 anos. Agora, o salário dele, ele está dizendo, eu não quero nada. Quando ele diz isso, irmãos, é porque ele exclui totalmente a habilidade dele. Ele exclui todo e qualquer potencial de Labão abençoar ele. Ele sabe, ele o quê? Que está debaixo de uma bênção. Que está debaixo de uma parnassá de Deus. Ele é esperto. Eu não quero nada. Porém, olha o que ele vai dizer para ele. Eu não quero nada, porém, só quero um favor. Não quero salário, eu quero um favor. Se me fizeste isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e os malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isso será o meu salário. E isso será o quê? Irmãos, o terceiro salário de Jacó. Ele confia totalmente, vou fazer assim, entre aspas, na sorte. Ele confia no quê? A gente sabe que não é sorte, é Deus. Ele fala assim, eu vou explicar direitinho para você entender. Eu vou separar as cabras, as ovelhas, que são malhadas e salpicadas. Malhada é aquelas que têm listra. Normalmente a cabra ou a ovelha são branquinhas, sim ou não? Algumas nascem com a listra e outras com as manchinhas. Malhadas e salpicadas, as manchinhas. Lembra disso, tá bom? Ele diz, eu vou tirar todas, vou separar. Vou fazer outro pasto para elas. Vai ficar só as branquinhas, que é a que nasce mais, tá? Já vou adiantando. Dessas branquinhas, as que nascerem malhadas e será o meu salário. Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa para nascer uma ovelha negra. Uma ovelha o quê? Hoje, com a ciência, estudando ali os genes, as cruzas, como eles vão fazer, colocando os pares certos que tem o gene para nascer, é 25%. Quantos por cento? Quando acha os compatíveis, os que carregam o gene. Imagina aleatório, sem saber, sem ciência. Quantos por cento? Qual a probabilidade? Nascia? Salpicada ou malhada nascia? Até hoje nasce, mas é uma quantidade pequena. Jacó, quando fala aquilo pro patrão dele, na hora eu fico pensando no sorriso dele, tô rico. Por quê? Primeiro, era difícil de nascer assim. Segunda coisa, que quase ninguém fala quando prega isso. Malhada e salpicada. O custo do mercado era muito ruim. Péssimo. Naquela época, eles acreditavam que isso era um defeito. Por exemplo, um animal desse, viu, pastora Guilmar, não servia para o sacrifício do sacerdote, porque ele tinha manchas. Então, imagina, quantos mil anos atrás era uma espécie de deficiência. Então, se uma cabra ou uma ovelha boa valia aí, vamos botar R$1.000 hoje, aqui nascesse salpicada e malhada, 100 conto, entendeu? Olha o salário dele, era o rebanho excluído. Inclusive, quando nascia assim, eles já separavam. Eram 2 tipos de rebanho. Quem lembra de Davi, o rei Davi? Aonde Deus encontrou ele? De trás das rebanho das malhadas. Davi, ele era tão discriminado pela família, era tão coitado, era tão lascado da vida também, que até o rebanho dele era um rebanho de excluídos. Ele cuidava dos piores, da espécie mais ruim, dos defeituosos. Mas foi ali uma escola para ele, foi ou não foi? Aí já é outra pregação, né? Mas olha aí, era difícil de nascer e o custo era pequeno. E agora? Aí é onde a gente chegou. Se Jacó está falando que é isso o salário dele, nós temos aqui 2 tipos de salário. O salário que Deus dá é o que vai nascer natural. Você trabalhando, você se esforçando, você correndo atrás, às vezes sem buscar Deus, às vezes sem fazer uma campanha como essa, às vezes sem fazer um voto, às vezes nada, sem crer em nada disso. Vai acontecer? Vai, pode acontecer.
Jacó acreditava apenas nisso ou ele acreditava em algo sobrenatural? Tu sabe a história. Algo sobrenatural. Porque ele recebeu uma parnassá, que nós chamamos um insight. Não sabe aquela conversa de gente rica, fala assim, e a ideia milionária? Sabia? O Facebook foi uma ideia milionária. O site Buscapé que o povo tinha vendido, está tudo que hoje começou dentro da cabeça de uma pessoa. Jacó, ele está confiando 100% que o salário dele não vai vir de Labão e nem apenas pelo esforço dele, que ele era um bom pastor. Ele está acreditando ao mundo espiritual de novo. Palavra que saiu da boca do pai dele, que já vinha do avô dele, que ele brigou a vida toda. Da visitação dos anjos. Por exemplo, nesse curso eu não vou falar sobre a escada de Jacó, no evento gratuito, né? Na aula gratuita. Eu não vou falar dos anjos ministradores de Parnassá. Lá no curso que eu estou divulgando aí para vocês, no curso aprofundado, tem tudo isso. Eu vou detalhar, tintim por tintim. Aqui é o básico. Mas olha o que o básico já é. Ele está dizendo para Deus o seguinte: eu vou crer nas possibilidades mínimas. Eu vou crer no impossível. Para crer e viver o impossível, ou o salário improvável, impossível, você tem que ter uma fé igual. Eu vou te perguntar, qual é o salário que você quer ter? Aquele que você produz por si mesmo ou aquele que vem de Deus? Jacó escolheu qual? O que vem de Deus. Da estratégia que Deus deu para ele. Do sobrenatural que aconteceu. E para a gente ganhar tempo e passar para o final, o que ele fez? Ele pegou 3 tipos de madeira, descascava as madeiras até ficar no branco da madeira. Na hora que as ovelhas e as cabras que estavam gestantes iam tomar água e também dar à luz, ele colocava aquelas madeiras com a casca e ele fez uma listra assim, ó. Aí as ovelhas, olha, irmão, é tipo uma simpatia, né? Me perdoe, mas nós chamamos isso de ato profético, não é? Ele descascava a madeira, deixava o branco, e a ovelha bebendo água, estava grávida, ficava olhando para aquele branco. E na hora de dar a luz, adivinha? Nascia todos com a listra, porque olhava para o pau. Você pensa nisso, irmão? Como que o cara vai acreditar nisso? Isso não é loucura? Irmãos, ele ficou milionário com isso, em outras palavras. Ele saiu, depois que ele se aposentou, vamos dizer assim, saiu de Labão, ele estava mais rico do que o Labão. Ele ficou mais rico do que o seu próprio patrão. Ele tinha dito, meu salário vai ser, e ele fez isso. Olha o que diz em Gênesis 31, do 1 ao 3. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão, os filhos do patrão dele, que eram os cunhados dele. Irmão, cunhado, né, irmão? Meu Deus. Quem tem cunhado aí? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, não é? Ainda bem que eu amo meus cunhados. E cunhados, né? Meu Deus do céu. Mas não é parente não, viu? Fala pra eles. Cunhado não é parente não. Irmão, os cunhados de Jacó começaram a murmurar. Sabe o que eles estavam murmurando? Jacó tomou tudo que era do nosso pai. E foi às custas, olha aí, irmãos, às custas do nosso pai, que ele formou, olha a expressão, toda essa imensa riqueza. Às custas do meu pai. Olha os cunhados, ô bênção, viu? Jacó também percebeu que Labão, o patrão dele, já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor disse para Jacó, chegou a hora, vai-te embora. Volta para a terra dos teus pais, a tua pátria, e lá eu estarei contigo. Ele formou uma imensa riqueza. Jacó tinha empregados. Olha, vou voltar aqui para você. Chegou na casa do patrão, que depois virou sogro dele, morando de favor, morou de aluguel, trabalhou que nem um lascado, enriqueceu o cara. E na hora do salário dele, não, o meu salário vai vir de Deus. Quando ele está saindo agora, Jacó tem casa. Jacó tem o quê? Tendas. Jacó tem servas e servos. Sabe o que é servas e servos? Empregados. Jacó tem até os seus próprios pastores. Tá pensando, meu? Jacó tem um monte de riqueza e de prosperidade, de gado, de boi, camelo. A Bíblia diz que até camelo ele tinha. Vou ler aqui o finalzinho, ó. E cresceu este homem, Jacó, de maneira muito grande. E teve muitos rebanhos.
teve servos e servas, camelos e jumentas. O cara não tinha nada. Mas com aquela de riscar o pau aqui e falar para as ovelhas olhar e para as cabras olhar, o homem ficou milionário. Quem acredita nisso, irmão? Deixa eu te dizer algo muito importante para você. Jacó, ele é um cara de fé. A história é impactante, mas o relacionamento dele com Deus, a vida dele com Deus, fala muito de quem ele é. Aqui eu dei um resumão. E Deus amou tanto ele, pegou um amor tão grande por ele e prosperou ele. Jacó era perfeito? Não. Jacó tinha erros, pecados? Um monte, como eu e você temos. A diferença às vezes de Jacó para uma outra pessoa, para mim e para você, é a fé que ele tem. Ele sabe que está no mundo espiritual. E por ele saber que está no mundo espiritual, ele se move daquele jeito. Só para a gente finalizar. Lembra que eu falei para você qual é o salário dele? Em Gênesis 31, versículo 7, sabe o que Jacó diz? Chega para Raquel e para Lia e fala assim, não, eu vou embora, Deus me mandou embora. Não, mas como assim? Meu pai tanto te abençoou. A bicha já estava contaminada pelos cunhados. Oh, meu Deus do céu. Raquel deu um chilique. Os cunhados na cabeça dela. Não, seu pai também, ele já não está nos corne, amor? Comigo. Já não está mais com graça comigo, não. Ele já está olhando para mim de cara azeda. Versículo 7, sabe o que Jacó diz? O vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Quantas vezes? Mas Deus não permitiu que me fizeste nenhum mal. Sabe o que é isso? Mudou 10 vezes? Eu vou te explicar para você. Não tem o pau que ele riscou e as ovelhinhas olhavam? Nascia só salpicada e malhada. Labão olhou assim. Que de acho que é isso? Tá errado esse negócio, hein? Cadê as branquinhas? Não nasce não? Michuruca, irmão. Pouca. Vamos mudar o contrato, Jacó. Vamos mudar. Não, tá errado. Agora, a salmalhada, a salpicada e as malhadas são minhas. As branquinhas são tuas. Aí Jacó não colocava o pau. Você entendeu? E nascia só Labão. Ah, não, tá errado esse negócio. Quantas vezes ele fez isso? 10 vezes. Ele tentou passar Jacó para trás e Deus não deixou. Irmãos, quando a Parnassá está ativada, o diabo pode até colocar pessoas para tentar te enganar, roubar você. Mas você sempre estará um passo à frente. Porque você trabalha vendo não as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas você olha o que está mais alto, o mundo espiritual. Você enxerga não a dificuldade aqui agora, você já enxerga no mundo espiritual a superação disso. Você não olha agora aqui e vê o prejuízo por ter sido enganado. Você já olha para frente e já vê, Deus vai me restituir. Quem está me entendendo, diga amém. Com isso, eu quero lançar um desafio para vocês aqui na igreja e também para quem está na internet, independente da época que você vai assistir. Se você quiser entrar nesse propósito, você vai entrar já debaixo dessa cobertura de bênção. Preste atenção. 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? Pessoas que não dizimam em igreja nenhuma. Ok? Tem esse tipo de pessoa. Pessoas que já fazem parte de uma outra igreja, outro ministério e já dizimam lá. Segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo é os que já dizimam aqui conosco, que já abençoam esse ministério. Eu não sei se você crê nisso daqui que eu preguei, mas eu não só creio, eu vivo isso. Tem uns 15 anos atrás, eu estava lembrando quando estava fazendo o esboço, pastora Guiomar, no dia que eu saí lá do serviço de fazer pão sírio, que eu também passei por essa luta, eu recebi um acerto de 6 meses, porque na época na padaria lá, eu trabalhei muito tempo sem carteira assinada. E aí, bem na época que eles começaram a registrar a empresa, eles assinaram a carteira, mas eu fiquei só 6 meses e 15 dias. Eu recebi o acerto de 6 meses e 15 dias. Era um dinheiro bom. Sabe o que eu fiz? No dia que eu fui para receber, e foi o último dia de trabalho meu também, eu não esqueço.
Já estava ardendo no meu coração de pegar todo o acerto. Eu fiz isso. Peguei todo o acerto e dei no altar da igreja. E nem falei nada para quem orou por mim. Eu só dei o dinheiro, botei lá, dei na mão da pessoa e falei, ora, porque é um voto que eu estou fazendo com Deus. Eu dei, olha aqui, eu botei o dinheiro e levei a minha carteira de trabalho. Eu falei, eu quero que Deus assina a minha carteira. Eu quero trabalhar para Deus. Só que eu não fiz só por palavra. Eu dei 6 meses e 15 dias. Eu poderia comprar um monte de roupa, fazer um monte de... Eu dei todo o dinheiro. Fiquei em paz. Em paz entre aspas, né? Depois pensando, meu Deus. Passava na loja, nossa, hein? Mas eu fiz. Isso sabe quanto tempo tem? Só de pastor, de consagração de pastor, eu vou para 13 anos agora. Deve ter uns 17 anos que eu fiz isso. Quantos anos? Se eu olhar para trás e ver como eu estou vivendo hoje, eu era o Jacó, o lascado. Não tinha nada. E olhando hoje, e sabendo do meu futuro, das promessas e do potencial que eu tenho, se tu perguntar para mim, pastor, tu tem coragem de trocar? Eu vou falar, tu é doido, é? Tu é maluco, é? 17 anos atrás, na hora de dar o voto, se alguém me perguntasse assim, ó, que garantia você tem de que vai acontecer? Eu diria, só pela fé. Eu não tinha nem essa base bíblica que estou te dando aqui, o penhor, o espírito da promessa. Eu não tinha nem esse conhecimento, irmão. Mas eu tinha o quê? E olha o que Deus tem feito na minha vida. E sei que Ele vai fazer mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Que eu não troco nada disso por uma incredulidade que vai me fazer viver aquela realidade. Eu poderia não ter... E isso é uma das vezes. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Eu poderia ter não ter feito aquilo, não ter pegado aquele acerto, aquele dinheiro com aquela carteira, não orado, não ter feito nada. Eu poderia ter gastado comigo mesmo. Eu poderia ter usado pelo meu bel prazer. Eu poderia ter vivido qualquer outra coisa. E talvez não experimentar o que eu experimento hoje. Sabe o que eu digo? Eu falo direto nas orações para os irmãos. Continua. Vai orando, irmão. Vai acreditando. Aí se minha bênção demorar 5 anos, é melhor do que você passar 50 e não ver nada acontecer. É ou não é, irmão? Quem é assim, não faz nada. E não vive nada. E não experimenta essas coisas. Eu estou falando que é fórmula mágica, irmão? Não. Eu estou falando de trilhar um caminho de obediência, de luta, de sofrimento. Mas eu poderia trilhar esse mesmo caminho de luta, de sofrimento, sem experimentar o agir de Deus. Hoje, irmãos, eu sou prova viva de que Deus faz isso na vida de alguém que crê. Meus pais fisicamente não deixaram nada para mim, mas me deram palavras, me deram o evangelho, me deram a maior riqueza. E olha o que eu estou fazendo. Eu vou te perguntar, qual o salário que você quer ter? Salário que vem de você mesmo? Da tua cabeça? Do seu esforço, do seu trabalho? E eu não estou dizendo que isso é pecado não, é certo também. Ou você quer experimentar o que Jacó experimentou? Eu quero experimentar o que Jacó experimentou. Eu vou dizer para você então, pegue o mesmo caminho dele. Siga os passos dele. Tudo começou quando ele é abençoado pelos pais.
quando ele obedece aquele comando, aquela palavra. Se intensifica quando ele faz um voto. Naquela época, tudo que ele tinha, ele despejou. Seguiu. O problema das pessoas é que eles querem fórmula mágica, um pirim-pirim. Eu já experimentei várias vezes isso, como eu estou falando desse acerto. Eu sacrifiquei tudo, fiquei meses e meses sem nada. Mas hoje eu olho para trás e digo assim, valeu a pena. Isso é possível para cada um de vocês, irmãos. Cuidar de ovelhas era uma profissão na época. Qual é a sua profissão? E não só qual é a sua profissão, o que é que pode vir trazer uma grande bênção financeira para você? É uma causa? Uma herança? Tem alguma coisa no mundo espiritual que está travado na tua vida financeira, que se for liberada... Essa semana eu vou colher o testemunho de uma irmã, que ela veio aqui Aqui não, né? Quando nossa igreja no Jardim América. E eu liberei uma palavra sobre ela. 4 anos. Quantos anos? Tem mais ou menos isso, né, amor? Que foi quando a gente começou lá no Jardim América, né? De lá para cá. 4 anos. O ano passado ela recebeu aquilo que ela nem lembrava que tinha. Era uma herança que ela tinha de um tio dela aqui do Goiás. 3 milhões. Foi uma das que foi para Israel conosco. Aí eu pergunto ela contando lá em Israel, lá para o pessoal ouvir. Aí eu falo, não valeu a pena fazer as campanhas, buscar a Deus, acreditar? Uma palavra que gera um crédito no mundo espiritual, não valeu a pena, irmã? Está lá agora toda sorridente. Vai levantar agora a empresa, pagou um monte de dívida, pagou um monte de coisa. Irmão, está rindo para as paredes. Se eu ir lá e perguntar, eu vou lá colher o testemunho dela para me postar depois. Se eu perguntar para ela, valeu a pena ou não valeu? Acreditar. Buscar. No sofrimento, lascado, doendo, ofertar sem ter condição, tirar da boca, não pelo emocionalismo, mas por causa de uma revelação. Eu quero convidar vocês, não vá pela emoção, por favor. Quem topa dentro dessa palavra, você sabe que essa palavra nós vamos fazer 4 orações durante o mês, né? Quem topa fazer um voto, como Jacó fez, de dizimar? Pastor, eu já dizimo aqui. Você é uma das... Lembra, 3 pessoas. Eu vou te explicar como vai funcionar. Se você já dizima aqui conosco, e vou falar da 4ª pessoa também. Lembrei aqui também. Quanto que é o seu dízimo? Você sabe o valor. Você vai dar uma porção a mais. Se um desses meses não der para dar essa porção a mais, cumpra o voto, se você entrar no voto. As coisas podem apertar. Irmão, eu sou ciente disso, que as coisas podem apertar. Ao invés de você, então, devolver o dízimo, você cumpre o voto. E o voto é mais importante, porque nós vamos selar isso com a palavra. Amém? Aí eu já dizimo em outra igreja. Então você continua dizimando lá. Mas o mesmo valor lá, você vai dar aqui também. Você é de outro ministério, está na internet, está não sei aonde. E a 3ª pessoa é: não estou trabalhando. E o que eu faço? Não estou trabalhando, não tenho renda. Talvez até melhor para você. Escolha um valor. Só lembra que o valor que você vai dar todo mês é o que você quer ganhar. O dízimo é o quê? 10%. Quem lembra? Se eu fizer então, pastor, R$100, eu estou declarando que o meu salário vai ser quanto? 1.000. Não, então se for assim eu posso... Sim. Dos outros que eu falei, tanto quem dizima aqui, você pode determinar quanto você quer ganhar. Por isso que eu te perguntei, qual é o seu salário?
Nós vamos fazer isso quanto tempo? 7 meses. Quantos meses? 7 meses. 7 meses você vai ter essa fidelidade. Eu não estou trabalhando, quero fazer. Vou dar uma oferta que representa o que eu quero ganhar. Sou de outra igreja, mas quero fazer o voto de Jacó, porque ele deu dízimo, eu vou dar também. Quem já está aqui, mesma coisa. Em contrapartida, além desse mês todo a gente vai fazer as orações, toda semana a gente posta um vídeo. Durante 7 meses, quantos meses? Todo dia 1º, eu vou postar um vídeo de oração, liberando uma palavra no mundo espiritual em relação à tua vida. Amém? Todo dia 1º. Esse mês eu já vou fazer um. Aí a gente começa já. Aí se eu quiser começar do mês que vem para me se preparar melhor, não tem problema, pode fazer. Se organize. O importante é você fazer. Mas eu tenho que fazer isso por quê? Pela emoção, porque os outros vão fazer? Não. Se você acha que isso é de Deus para você. Pastor, é uma revelação para a minha vida. Eu tenho que experimentar isso. Eu tenho que ousar crer. Se você não tem essa consciência, não entendi nada, nem sei o que o pastor pregou. Então nem faça, nem perca o seu tempo. Não fique copiando dos outros, não. Isso tem que tremer dentro de você. Isso tem que ser vida dentro de você. Porque senão não vale. Não acontece. Você vai pelo embalo. Naquela época que eu fiz aquilo, eu tinha 19 para 20 anos. Não tinha nada na vida. Nada. Uma bicicleta, não tinha nada. Eu olho para trás e vejo quantos sacrifícios eu fiz e faço até hoje. E continuo. Eu digo uma coisa, valeu a pena. Mas você não pode ir pelo testemunho dos outros. Você tem que viver o seu. Você tem que fazer a sua história. Você tem que trilhar o seu caminho. O potencial espiritual, ele está na dimensão espiritual. Nós vamos liberar ele na sua vida. Mas não adianta eu orar, liberar e você não agir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar orando por quem vai fazer esse voto. E essa semana, ou amanhã, ou depois, essa semana, eu ainda faço a oração específica para isso. E aí a gente faz aquela mesma mecânica, pega aquele vídeo e ora quantas vezes quiser e puder. Quem que quer fazer esse compromisso desses 7 meses, desse dizimar, coloque só de pé aí, você que está aqui na igreja. Outra coisa, quem está pela internet não vai ficar em pé, é lógico. Você vai avisar a gente no WhatsApp. Lucas, procura aí. Tá escrito testemunho. Põe o zap do testemunho aí. Encontrou aí? Põe na tela aí. Você vai pegar esse WhatsApp e vai falar: eu quero entrar no voto de Jacó. Pronto. Quero entrar no voto de Jacó. 7 meses. Quantos meses? Eu não vou ficar cobrando. Eu não vou ficar pegando no pé. Eu não vou ficar insistindo com ninguém. É você e Deus. Você e Deus. 7 é o número da perfeição. É o ciclo. Qual é o teu salário? Quando eu for gravar a oração, nós vamos pegar nessa tecla. O meu salário vai vir do Senhor. Eu vou dar algumas instruções para vocês também, que trabalha, por exemplo, profissional autônomo. Eu vou dar algumas dicas durante os vídeos de oração,
para vocês terem uma atitude de fé. Pastor, minhas clientes, ninguém está comprando. Quando a gente começar essas orações, você vai ligar, você vai provocar e vai ver o resultado. Você crê? Vocês aqui na igreja e quem está na internet, coloca as mãos sobre o coração. Você está certo da sua palavra? Quem vai começar agora já pode ofertar esse mês, já representando esse mês. O penhor, ou seja, a penhora, é sua. Quando você der a primeira, já vai mostrar para Deus. Então você tem esse mês todo. Ah, não, eu vou me programar e já vou começar o mês que vem. Tem problema não, pode orar aqui agora. E assim sucessivamente. Mas você já vai se preparar. Você está certo disso? Vamos orar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu libero uma palavra no mundo espiritual. Eu faço um voto de dizimar durante 7 meses, para que a minha jornada seja uma jornada próspera, para que o Senhor libere todo o potencial de prosperidade e de riquezas. Tudo aquilo que está sobre Abraão, Isaque, Jacó, mas principalmente Jesus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Senhor, este voto é para me acessar esta herança, da qual eu tenho a certeza pela fé e pelo penhor, e o penhor é o Espírito da promessa. Eu estou debaixo desta promessa de bênção. Por isso, em resposta a essa promessa de bênção, eu dou a minha palavra ao mundo espiritual, fazendo este voto e este altar. Senhor, como o Senhor foi com Jacó, seja comigo. Como o Senhor prosperou e abençoou ele, me abençoa também. Me surpreende nesses 7 meses, em nome de Jesus. Amém? Fica ligado então, essa semana, terça, no máximo quarta, eu vou lançar o vídeo de oração. O primeiro, esse mês nós teremos 4 dentro dessa aula. O primeiro vai ser dentro desse entendimento do voto. A partir do mês que vem, nós já vamos entrar em outra aula gratuita. Aí vai ter outra linha de ministração. Mas você vai lembrar que no dia 1º de todo mês, nós estamos o quê? Janeiro. Então, fevereiro até mês 7, né? Julho. Até julho. Aí quem estiver assistindo depois, você vai ver aí no esquema. Vou postar um vídeo de oração especial para você que está dentro desse voto. É lógico que durante esses 7 meses, você vai ser bombardeado por muita oração que nós fazemos sempre. Então essa nuvem de bênção, essa atmosfera, esse potencial vai liberar bênçãos na tua vida. Quando chegar o último mês, eu vou falar assim, ó, valeu a pena? Quer continuar? Continue. Persevere. Jacó, ele não foi fiel só 7 meses, irmãos. Ele foi a vida toda. Quem me entende, diga amém. Mas você vai experimentar 7 meses debaixo de uma palavra que eu recebi do Senhor e estou liberando sobre você. Tanto os daqui da igreja como de outros ministérios. Vocês que são de outros ministérios, de outras igrejas, quando findar os 7 meses, vocês vão fazer um censo. Vão ver a diferença. Aí vão discernir. Eu acho que eu vou continuar abençoando o ministério do pastor, porque eu fui abençoada. Isso vai acontecer. Vocês vão ver que eu vou passar testemunho assim. Não é que eu estou falando de boca para fora. Eu estou falando de algo que já acontece depois que o povo nos abençoa. O que era a bênção? Uma palavra. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Pois bem, meu querido e minha querida, se você chegou então ao final deste vídeo, quero dizer que você é um guerreiro, uma guerreira. Você quer assistir a oração que eu falei que eu iria fazer? A oração já foi feita. Eu vou deixar aqui nas descrições o segundo link. Está escrito assim, ó, o link
desta oração. É só clicar aí nesse link do YouTube que você vai lá assistir a oração que já foi feita. E aí você entra dentro desse propósito, desse voto, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida também. Ok? Que Deus abençoe você.